dia, alunos, professores, pais que nos acompanham, tudo bem? Sou a professora Elaine, estamos hoje aqui em mais uma aula de língua portuguesa, iniciando a nossa semana. E hoje eu convidei a professora Rosana para estar conosco. Rosana. Bom dia, pessoal. Sejam bem-vindos a essa aula super especial, né, Elaine? Isso, muito. A gente vai falar hoje sobre mistério, contos. Então, aproveitando a semana de Halloween, né? Já tô aqui com a minha coroa de flores pra gente comemorar, se alegrar e aprender, tá? Isso, muito bem. E assistam lá as aulas da Pro, que ela vai explicar direitinho aí, culturalmente, os mitos, né? Sobre essa festa aí. O que será que é verdade que falam? O que é mentira? Vai estar muito legal também a aula dela, ok? Então, vamos lá, a professora vai ler pra gente o título da aula e os objetivos. Então, vamos lá. Credo! Você viu aquilo? É o título da nossa aula e o objetivo: levar o estudante a relacionar a ação das personagens de um conto ao cenário de um conto de mistério e assombração. Muito bem, vamos lá então para a nossa perguntinha inicial. Quando falamos sobre histórias de mistério, suspense, quais espaços, personagens e clima do ambiente lhe vêm à mente? Tente pensar em espaços e personagens que sejam dentro do nosso contexto sociocultural. O que eu quero dizer com isso? A gente comentou lá no primeiro semestre, quando nós vimos os textos de tradição oral, o nosso folclore. Nós comentamos sobre várias características do nosso folclore que vão se perdendo, porque nós valorizamos muito mais a cultura de outras nações, certo? Então, pensem um pouquinho dentro da nossa cultura aqui, por isso que eu falei sociocultural, então dentro da nossa sociedade aqui brasileira, ou toda aí a América Latina, certo? Então, o que a gente conhece desses espaços de suspense e mistério, assombração, terror? O que vocês conhecem? Vamos lá, então? Pense aí nesses espaços e personagens mais conhecidos da nossa cultura. Vamos lá, então. 2 minutinhos. Elaine, olha, logo de manhã aí a gente já tem a galera, né? Super ativa aqui. Então, assim, é pro Marcela, pro Ivone, pro Jurema, vários elementos, né, do nosso contexto. Então, a gente tem cemitérios, lobisomens, lua cheia, a Cuca, mula sem cabeça. Citar um personagem, né, o Zé do Caixão, que é um personagem icônico aqui. Tem também aqui Tempestade, Casa Mal Assombrada, Almas Penadas. A galera aqui foi super criativa, né? Ótimo, muito bom.
Pensando aí que nós temos o que é universal, que a gente sempre relaciona aí, por exemplo, noite escura, cemitérios, então isso aí é universal, certo? Mas também é legal que vocês trouxeram aí mais o nosso contexto mesmo, lobisomem, cuca e diversos outros, tá bom? Então, continuando aí, temos essa imagem para vocês observarem. Então, dê uma olhadinha nessa imagem. Quais as características que vocês colocaram aí que nós podemos encontrar? Então, tem lá. Observe atentamente os aspectos da imagem a seguir. É possível associá-la a uma cena de mistério, assombração? Por quê? Justifique citando elementos da imagem. Então, é praticamente o que vocês fizeram agora na perguntinha inicial, tá bom? Mas vão focar aí na imagem, tá? Então, vou dar só 1 minutinho e meio para vocês colocarem pra gente. E aí, Rô? E os alunos estão participando também, hein? Olha, como é importante o soundtrack, né? A trilha sonora. Sim. Comentário sobre isso. A Yasmin disse, do Prosérgio, lua cheia e cemitérios. A gente tem o Proélzio Macedo, um local sombrio em uma noite escura e um castelo arrepiante. A Maiara, da Pro Rosana, disse assim, ó, essa música dá medo, credo. Achei bem legal. Sim. O Jairo, da Pro Maria, lua cheia, escuridão. Então, a lua cheia está sendo aqui um elemento que remete a essa coisa do medo, do terror, né? Sim. Então, legal aí, retomando um conteúdo que nós já vimos. Então, observe aí esse texto não verbal. Então, como uma imagem e o som aí que a gente colocou da música ao fundo, traz aí muita informação pra gente e nós conseguimos sim criar um enredo para essa imagem. Nós conseguimos transformar essa linguagem não verbal aí, a imagem, as cores e o som ao fundo, né? Porque nós não temos aí a letra, somente o som, e também acaba sendo não verbal também. E fica fácil. A gente está aí utilizando uma linguagem oral, então podemos produzir esse texto oralmente e também depois passá-lo aí para a escrita. Então, observem o tanto de informação que nós temos. E o que é legal a gente comentar aqui também, que nesse caso a gente já traz mais um pouquinho aí ali da Europa, né, por conta dos castelos, certo? Aqui, não sei, acho que a gente não tem castelo no Brasil, né? Talvez... Nesses moldes, sabe? Né? Não, castelo. Não. Tem algumas construções depois, né? Mas isso. A gente não tem esse passado medieval. Tem mais os casarões, né? Os casarões. Os casarões. Dão medo também. Sim. Então, na nossa realidade, a gente vai trazer mais para casas abandonadas, os casarões, mansões. Então, não temos aí o castelo. Ó, voltando lá para a adaptação cultural, como a gente já comentou sobre isso. Então, cada um dentro da sua cultura vai fazendo aí as adaptações, tá bom? Então, certinha a resposta de vocês. Quer comentar alguma coisa? Não, estou acompanhando aqui a galera. Muito bem. Então, vamos lá. Continuando. Temos aí alguns trechos que vamos fazer a leitura para vocês observarem aí características, tá? Então, ó,
Após a observação da imagem, leia os trechos a seguir e marque com um X os que você julgar pertencer a um conto de mistério, assombração. Atenção aí que está no plural, tá bom? Os trechos a seguir e marque com um X os que você julgar pertencer a um conto de mistério. Então, será mais de uma opção. Eu faço uma leitura, a Prorô faz outra e aí, aquela dica que eu já dei para vocês. Grifem as partes, tá? Que vocês acreditam aí ser de um conto de assombração, de mistério. Que palavras que estão associadas? Nós já fizemos 2 exercícios aí que vocês foram colocando essas informações no chat, tá bom? Então, vocês podem retomar e aí assinalando no texto. Vamos lá, então. A Prorô vai fazer a leitura do primeiro, eu a segunda e assim por diante. Certo. Então, vamos lá. Trecho 1. Tenho pena de você. Apareceu um negocinho aqui. Peraí. Tenho pena de você, disse uma vez a lebre à tartaruga. Obrigada a andar com a tua casa às costas. Não podes passear, correr, brincar e livrar-te de teus amigos. Isso, agora o 2. O porteiro sentiu que o rapaz estava sob forte tensão e ficou muito preocupado. Para um bellboy, não era interessante ver certas coisas. Aliás, o perfeito mensageiro não tem olhos nem ouvidos, apenas pernas e cortesia. Algum pedido estranho? Não, acho que vi um fantasma. Em que programa de televisão? Não é brincadeira, Guima. Vi um fantasma debaixo de uma cama. Sabe onde? No apartamento 222, o do Barão. Mas como viu esse fantasma? Trecho 3. Era uma vez um rei que vivia num reino distante, com a sua filha pequena, que se chamava Branca de Neve. O rei, como se sentia só, voltou a casar, achando que também seria bom para sua filha ter uma nova mãe. A nova rainha era uma mulher muito bela, mas muito má e não gostava de Branca de Neve, que, quanto mais crescia, mais bela se tornava. Agora o 4. Meia-noite, cansado e com sono, lá estava eu, andando pelas ruas sujas e desertas dessa cidade. Minhas únicas companhias eram a lua e alguns animais de vida noturna. Num canto havia um cão e um gato, tentando encontrar alimentos, revirando latas de lixo. Em outro ponto da rua, ratos entravam e saíam de esgoto próximo à padaria da esquina. Eu estava tentando lembrar por que havia saído tão tarde do emprego, quando ouvi uns passos atrás de mim. Muito bom. Observem aí que teve alguns, além da leitura, alguns pontos aí a mais, tá bom? Então, vocês vão reler aí os trechinhos e vão assinalar com X qual, ou melhor, quais deles pertencem aí a um conto de assombração, de mistério, tá bom? 2 minutinhos para vocês responderem. Vamos lá? Eu vou ficar alternando os textos, tá bom? Para vocês fazerem a leitura novamente. Vamos lá, então?
E aí, Rô? Vamos lá? Bora. Muito aluno aqui participando, leram e mandaram bem. Então, vamos lá. A Maiara, da Pro Rosana, o Arthur, da Pro Miriam, a Ana Carolina, da Pro Maria, tem a Iris, da Pro Rosana também. Mandaram muito bem. Trechos número 2 e número 4. Muito bem. Ó. Então, a primeira aí nós temos a fábula, né, da tartaruga e a lebre. Então, não é, e também não tem nenhuma característica, além de vocês conhecerem muito bem já esta fábula, certo? No 2, vamos marcar aí algumas falas que indicam aí que é de assombração e mistério. Vamos lá, então. O porteiro sentiu que o rapaz estava sob forte tensão, ó, forte tensão, preocupado. Então, como ele se sentiu? Olha os adjetivos aí caracterizando este rapaz. Isso é muito marcado aí nos contos de mistério, suspense, terror, para que a gente consiga se aproximar daquelas sensações do momento, tá? Para um bellboy, que é um mensageiro, né, Rô? Isso. Não era interessante ver certas coisas, ó. Que coisas? Então já tem um pouco de mistério aí, não está claro o que ele estava vendo. Aí depois temos lá, algum pedido estranho? Não, acho que vi um fantasma. Então o fantasma também já vai indicando, ó. Tá? Deixa eu ver o que mais, algum programa de TV? Não é brincadeira, Guima viu um fantasma debaixo de uma cama. Né? Isso aí é mais pro infanto-juvenil, né? Ou, dependendo do filme, eles conseguem deixar bem assustador essa questão do fantasma embaixo da cama, né? Sim. Tá bom? Então, isso aí também é uma coisa muito da cultura popular também, né? O fantasma debaixo da cama, o fantasma no armário. E acho legal também, né, o uso do barão, né, o título. Sim. A gente tem muito disso, né, quando somos crianças, né, Elaine? Ai, a bruxa do 71, Sim. né, o barão, a dona dos doces. Então, esse apelido, né, essa forma da gente tratar essas pessoas que para nós são misteriosas e nos causam um pouco de receio. Então, isso é muito legal. Essa também é uma dica, né? Sim, perfeito, isso mesmo. Ótimo. E repete de novo o fantasma. Então, tem aí essa intensificação, ou melhor, a repetição da palavra fantasma, que é desse universo de assombração, mistério, ok? Então, essa aí vocês já podem anotar o 2 certinho, como vocês colocaram. Aí, a próxima, a 3, é um trecho do conto a Branca de Neve, né, e os 7 Anões. Então, também muito conhecido de vocês. Claro, mesmo tendo lá a bruxa, não é o que predomina, a assombração e o mistério. Tá bom? Nós temos outros elementos que vão caracterizar este conto aí da Branca de Neve, então ele não é de assombração ou mistério. O 4, ó, muito que vocês colocaram lá nas respostas de vocês, meia-noite, quando ele diz lá também uns passos atrás de mim, quando ele cita os animais noturnos, né? O cachorro ali, nem tanto, porque assim, geralmente eles colocam um lobo. Mas o gato, ele tem muito essa representatividade negativa. Sim. Né? Culturalmente, infelizmente, os gatos têm essa representação aí. Né? Que acaba vindo até mesmo dessa questão que eles relacionaram, né, com bruxas, como as bruxas eram representadas, sempre um gato próximo, tem uma relação, né? Sim, e principalmente a cor, né? Sim. O gato preto tem essa coisa, porque o gato, ele é um animal extremamente independente, diferente do cachorro. Então, o gato, para nós, né, que somos um pouco mais carentes dessa coisa de atenção, o gato representa um mistério, né? Porque o gato, ele não depende muito do ser humano para continuar vivendo. Então, ele é super misterioso e ele é solitário, né, o gato. Ele é diferente do cão. Perfeito, isso mesmo. Então, o 4 também, como vocês colocaram aí, pertence, né, a esse gênero conto de terror, mistério, assombração. Então, resposta, trecho 2 e 4, ok? Vamos lá, então, continuando. A C. Para finalizar, releia os trechos assinalados e explique por que eles pertencem a um conto de mistério e assombração. Eu vou colocar já a resposta e vou comentando porque eu acabei de falar para vocês, tá bom? Então, temos lá o trecho 2. A descrição psicológica do rapaz, ele está sob forte tensão e a palavra fantasma indica que há uma assombração, um ser misterioso, há uma penada, essa relação com a morte também, tá bom? Trecho 4. A marcação do tempo. Meia-noite, a descrição do espaço, ó, ruas sujas e desertas, o fato da personagem estar sozinha, a indicação de ser
dia de lua cheia também, que vocês colocaram lá no chat, a existência de animais noturnos, suspense causado pela escuta de passos, etc. Tá bom? Tudo isso aí que nós comentamos. Aí vocês podem dar um print na tela, tá bom? E a D, também já dei a resposta para eles, mas eu vou dar aí um minutinho para vocês colocarem só para a gente confirmar, tá bom? Os trechos 1 e 3 pertencem a qual gênero textual? Justifique com elementos do texto, ok? Vou dar um minutinho e meio só para vocês responderem essa daí. E aí, Rô, eles arrasam, né? Olha lá. A Giovana, da Pro Maria, pertence ao gênero Contos de Fadas. Ela não marcou qual é o trecho, mas é o da Branca de Neve, com certeza. 3. O Jonatas, da Pro Rosana, disse trecho 1, Fábula, e 3, Conto de Fadas. O Miguel, da Pro Ivone, também, eles estão identificando os trechos, né? A Fábula e o Conto de Fadas. E a Pro Ivone, ela já tinha colocado antes, né? Falando sobre a Branca de Neve, mas aí ela colocou trecho 1, Fábula, e o trecho 3, Conto de Fadas. Muito bem, a resposta para vocês darem um print e confirmarem aí. Então, o trecho 1 faz parte da fábula Lebre e a Tartaruga. Animais personificados, têm um comportamento humano. Além de compartilhar uma moral, um ensinamento. E o 3, um conto maravilhoso, ou conto de fadas, né? Branca de Neve e os 7 Anões. A marcação de tempo não é específica, nós comentamos isso nas outras aulas, né? Era uma vez, o espaço, um reino distante. Embora não esteja completo ali, seja só um trecho, mas vocês já sabem disso que nós comentamos, tá? Então, aqui um pouquinho sobre as características desse gênero. Como o conto de mistério e assombração pertence a um grupo das narrativas, apresenta os elementos próprios da estrutura desse texto, com estas especificidades. Então, temos aí personagens, né? Geralmente, nós temos ladrão, detetive, assombração, pessoas ou animais sombrios, etc. Um conflito, uma trama a ser resolvido, né? Então, tem todo aquele suspense ali que a gente precisa descobrir o que acontece, o que está motivando, tá bom? Presença ou não, então pode ter ou não, de diálogos e narrador ao longo da história. Então, se nós tivermos ali vários personagens, né? Várias personagens, então a gente pode ter aí um diálogo ali entre eles. Ou pode ter só uma personagem principal envolvida ali em todo aquele mistério, tá bom? E a próxima característica, vamos lá. Lugares inusitados. Cemitérios, por exemplo, como vocês colocaram. Bosques, florestas, tá bom? Mansões e por aí vai. O relógio já tá doido. Eu fico Sabe o que eu queria só comentar com você, que eu acho muito legal a importância da construção, né, do espaço. Sim. A lua cheia, ela também é um símbolo dos enamorados, né, dos casais, né? Porém, vejam, aqui na nossa aula, ninguém fez essa referência, né? Verdade. A lua cheia, né, romântica, o amor, né, a luz prateada. Por quê? Porque construiu-se um cenário de mistério e de assombração. Isso é muito legal. A importância da gente, na narrativa, construir um espaço que nos remeta a essa intenção. Perfeito, arrasou aí pra gente fechar com chave de ouro. Muito obrigada, Rô. E o nosso relógio aí, doido, maluco, como sempre, né? Faltaram aí algumas coisinhas. Pode só pôr esse trechinho para isso, por favor, aí, uma citação.
que é atribuída ao Carlos Drummond, tá? Então, a leitura é uma fonte inesgotável de prazer, mas por incrível que pareça, a quase toda totalidade não sente esta sede, né? Então, para vocês refletirem aí, ok? Então, beijocas, até a próxima, Rô, obrigada. Beijos para todo mundo, até a próxima. Até, beijos.